Um dos assuntos mais polêmicos da série Persona surgiu lá em 2008, que assombra não somente os fóruns, mas até os comentários do YouTube de hoje em dia, que são justamente o fato da sexualidade do Kanji, um personagem muito querido e extremamente carismático na série Persona. E acredito que vocês devem estar pensando, uai, mas o que isso tem a ver com o personagem em si? Muito simples. A mensagem que o Kanji traz sempre foi algo que eu achei muito legal e muito interessante, mas o que de fato as pessoas chamaram muita atenção nesse personagem, por causa que o jogo deixa subentendido da dúvida que esse personagem possui sobre a própria sexualidade, devido às coisas que acontecem com ele ao decorrer do jogo inteiro. E isso é muito interessante porque a maioria das pessoas que jogaram o jogo tem suas diversas opiniões do que realmente é o personagem. Não somente isso, mas Kanji traz um outro problema, trouxe outra grande discussão, por causa que o próprio dublador dele, americano, afirmou que que a Atlus já tinha decidido a sexualidade do personagem. Não só isso, mas a Atlus também, alguns diretores, deixaram ali, não, este personagem é homossexual. A própria Atlus disse e o próprio dublador também disse. Porém, existe um pequeno porém nisso tudo, que o próprio jogo meio que contradiz essa visão toda. E eu vou explicar do porquê. É justamente pelo fato de uma grande mensagem. O Kanji tem essa dúvida da sexualidade dele, principalmente porque ele acaba gostando de fazer coisas que não é algo visto como a maioria dos meninos gostaria de fazer, mas ele gosta de fazer coisas que as meninas gostam de fazer, como por exemplo, algo visto como majoritariamente algo feminino, costurar roupas, criar roupas. Isso é visto como algo mais feminino do que masculino em si. O Kanji gosta de criar brinquedos, o Kanji gosta de criar roupas, o Kanji tem um outro aspecto. Porém, justamente por ele gostar dessas coisas que não são masculinas, podemos assim dizer, o mesmo começa a agir de maneira agressiva, ele começa a agir mais com raiva, ele começa simplesmente a duvidar do que ele realmente é. Porque eu tô gostando de coisas que meninas gostam, eu não tô gostando de coisas que meninos realmente gostam, então o mesmo começa simplesmente a mostrar do porquê que ele é homem. Ele começa a tingir o cabelo, lembrando que no Japão, acho que não é já surpresa para nenhum de vocês, normalmente pessoas que tingem o cabelo são vistas como rebeldes, um símbolo de rebeldia, um vândalo, um cara que não quer não quer ser visto como igual ali. Então Kanji começa a se vestir como um membro de gangue, para mostrar como ele é macho, podemos assim dizer. Porém, é aí que entra a melhor coisa de tudo, porque a Naoto aparece na vida do Kanji e ele acha simplesmente ela linda. Só que o problema é que a Naoto se veste como um homem e ele não sabia que a Naoto era uma mulher. Ele acreditava que ela fosse um homem. E ele acha isso estranho, porque ele acha um homem atraente. Algo que, até mesmo nos dias de hoje, se a gente for analisar, não é algo que você vê todo dia um cara falando pro outro que eu acho extremamente bonito. E ele começa a se duvidar disso tudo. E aí acaba gerando as diversas discussões de que o Kanji é sim gay, é só tu olhar na dungeon dele, é totalmente um negócio bizarro, homossexual, que totalmente diz que o Kanji sim, ele é homossexual. Ou tu usa como exemplo a própria Naoto, que na realidade ela é uma garota, e o Kanji na realidade achou uma garota atraente, não um menino, então ele seria na realidade hétero, e rola essas diversas discussões. Porém, a verdade é que o pai do Kanji traz a verdadeira resposta do que isso significa, que é, quando o pai do Kanji faleceu, ele disse para o mesmo: seja um homem de verdade, e Kanji interpretou da maneira errada. O pai dele não quis dizer seja um homem no sentido de ser um homem em questão de gênero, mas sim uma pessoa de princípios, uma pessoa de valores, uma pessoa que está disposta a proteger a todos que ama. O que o pai do Kanji quis dizer em seja um homem seja alguém forte. É isso que o pai do Kanji quis dizer. Tempos depois é o que o Kanji de fato percebe, conforme tu começa a evoluir na amizade com ele. Mas a pergunta que não quer calar é apenas uma: o que isso significa? Significa que o Kanji é realmente gay? Significa que o Kanji é hétero na realidade? Ele só estava confuso? A verdade é apenas uma, que não faz diferença. Como assim não faz diferença, cara? Do que tu tá falando? Simplesmente pelo fato, isso foi o plano da Atlus desde o início, criar um personagem que vai criar esse tipo de debate, mas no final não vai fazer diferença alguma a sexualidade dele, porque se o Kanji for gay, ok,
Não muda nada, não muda na pessoa que ele é, não muda no carisma que ele tem, não muda na personalidade incrível que o mesmo possui. Mas se ele não for gay, se ele for hétero, ou se ele gostar das duas coisas, tanto de homem como de mulher, também não faz diferença. O Kanji é uma resposta e também um tapa na cara de um monte de empresa que quer insistir em colocar um personagem que tem que ter alguma coisa diferente ali pra chamar a atenção. O Kanji, cara, na realidade tu não sabe o que ele é. Tu não sabe o que ele é, tu não sabe do que ele gosta e não faz diferença, porque o jogo não fala sobre isso em si. A mensagem do jogo é apenas uma: tu tem que se aceitar e não tem problema nenhum em aceitar em ser você mesmo. É essa mensagem que o jogo traz. E a incógnita do Kanji, será que ele é ou não, é justamente perfeita, porque não faz diferença nenhuma se o Kanji é gay ou não. E é muito interessante porque tu tem diversas pessoas que ficam degladiando sobre isso, tentando provar que a opinião delas é a correta. E eu acho isso engraçado porque às vezes as pessoas que falam a minha opinião é a que tá certa são as que depois falam você não respeita a opinião dos outros. Eu acho que hoje em dia o mundo tá cheio de pessoas que são simplesmente hipócritas. Pessoas que são velhas, que não são crianças, homens e mulheres que são bem velhas e deveriam ter vergonha na cara de estar reclamando da opinião dos outros, cara. Isso é tão coisa de criança da quinta série. Sabe quando tu tá na escola e tu conversa com uma criança e essa criança tem, sei lá, 6, 7 anos de idade e tu fala assim pra ela, pergunta, qual que é o teu super-herói favorito? E ela, sei lá, fala que é o Homem de Ferro e tu fala, o meu é o Homem-Aranha, e a criança simplesmente olha pra você e fala, não quero ser o teu amigo porque o teu super-herói favorito é alguém que eu não gosto, não fala mais com você por causa disso. É basicamente o jeito que o mundo tá andando hoje em dia. Falar, a gente respeita a opinião dos outros, mas lembre-se, eu respeito a sua opinião desde que seja a minha opinião. E isso é ridículo. Eu vejo simplesmente o Kanji é um personagem que quebra isso, porque ele justamente fala, não importa se a sua opinião é essa ou aquela, se a sua opinião é X ou é Y, porque no final do dia não vai fazer diferença nenhuma na história principal do jogo. Lembre-se, a mensagem que o Kanji dá é, não tem problema tu gostar de coisas que garotas gostam, do mesmo jeito que não tem problema se tu for uma menina gostar de coisas que meninos gostam, não tem diferença nenhuma, isso não vai afetar a tua personalidade, ou isso também não vai afetar em quem tu é de verdade, não vai afetar em nada, na realidade, não vai simplesmente afetar em coisa alguma. Tu ainda vai continuar sendo si mesmo, tu ainda vai continuar sendo a mesma pessoa.